bom dia, gente amada. Carlos Neyer aqui. Eu queria dar uma explicação breve sobre como eu cheguei aqui, né? Afinal de contas, todos temos a nossa história, a nossa biografia. E você tem a tua, eu tenho a minha, enfim. Mas eu acho assim que basicamente tudo começou na minha vida aos 9 anos, quando eu conheci o padre Maxime, lá no Colégio Dom Bosco, no bairro IAPI. Meu pai, Bruno Neyer, do Conjunto dos Trechirus, me botou no Colégio Dom Bosco, um colégio particular, católico. E um dia, do nada, me veio aquele padre, bem magrinho, caminhando, tique, na minha direção, parou do meu lado. Perguntou: qual é o teu nome? Eu falei: meu nome é Carlinhos. E ele olhou para mim: e como é que tá os teus trabalhos ali na oficina, na gráfica aqui do Colégio Dom Bosco? Ele perguntou para mim. Alguma coisa assim ele perguntou. Aí eu falei para ele: eu não gosto. Eu falei logo o que eu pensava. Eu não gostava mesmo de trabalhar na gráfica, né? Eu odiava aquela gráfica. E ele falou assim: então ó, não quer ser meu coroinha? Coroinha, eu já tinha visto, né, a coroinha, bateu o sino, blim 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 blom, tal, né? Aí eu fiquei olhando pra ele pra ver o que ele ia falar, e ele falou assim: se tu aceitar ser meu coroinha, tu não vai precisar mais frequentar a gráfica aqui do colégio, porque daí eu te tiro. Ué, mas como é que você vai me tirar? Sim, porque eu sou meio que um tipo diretor do colégio, né? Então, e o padre Máximo, eu não sabia, ele era o fundador, não era só o diretor, ele fundou o Colégio Dom Bosco em 1952, se eu não me engano. E eu aceitei. E ele, então, ó, na verdade, o que eu vou precisar de ti, ele era bem velhinho, mas bem sequinho, bem magrinho, tá, gente? E ele não tinha segundas intenções, não pensem em maldade, tá? Ele falou assim: então, só que na verdade, eu não preciso de um coroinha, mas eu vou falar para todo mundo que tu é meu coroinha. Mas o que eu preciso mesmo é de alguém que leia para mim. Eu leio bem. Então tá, então estamos combinado. A partir de amanhã tu não precisa mais frequentar a gráfica aqui do colégio e tu vai ser o meu coroinha oficial. Então todo dia de tarde, em vez de ir na gráfica, tu sobe lá pro meu quarto, o padre falou. E eu já fiquei assim: será que esse padre é tarado? Porque a gente, mesmo com 9 anos, eu já sabia das taradices dos padres e tal, né? E minha família é luterana, né? Eu com 9 anos nem sabia se eu havia sido batizado ou não. Eu nem sabia, na verdade, que eu era luterano. Fui saber depois. Porque com 9 anos, vou saber do quê, né, gente? Mas enfim, para resumir, eu ia lá pro quarto do padre, subia lá em cima e era um quarto bem pequeno. Perto da cama dele tinha um monte de livros assim numa estante. E ele deitava na cama com aquela roupa de preto dele, né? Botava as mãos assim em cima do peito, mas antes ele me dava um livro. E aí eu ficava lendo para ele. Ele dizia assim: abre em qualquer página e lê. E eu abria aquela página e lia, e começava a ler e ler. E à medida que eu ia lendo para o Padre Máximo, ele brigava e ele xingava: mas isso está errado, isso não pode ser, não, e xingava. E eu não entendia coisa nenhuma, porque eu não entendia nem sequer o que eu estava lendo, entendeu?
Então, e qual era o livro que eu lia para o padre? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, eu acredito que Deus me botou o Padre Máxime na minha vida já para mim abrir minha mente para as religiões, né? Foi lendo o Evangelho segundo o Espiritismo que eu comecei a entender as outras religiões, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala muito, né, sobre as outras religiões e não se engrandecendo. O Espiritismo não diz assim: ah, nós somos donos da verdade. Não, o Espiritismo diz assim, ó, você pode ser de qualquer religião e ainda assim estudar o Espiritismo. Por que não? Isso me chamou atenção no livro, né? Eu não entendia muita coisa, mas eu entendia que o padre era de uma religião. E também entendi rapidinho que eu estava lendo um livro de meio que de uma outra religião para o padre, né? E que naquele livro falava sobre a vida depois da morte. E era por isso que o padre ficava bravo e xingava: não, mas isso não está certo, papapá. E aquilo que o padre dizia que não estava certo, depois, mais tarde, eu fui entender que não estava certo segundo a doutrina católica, né? Não, aquilo que eu lia para o padre não fechava com a doutrina católica do padre. Mesmo assim, o padre queria que eu lesse. Olha só que coisa estranha. O que me aconteceu aos 9 anos de idade, eu não sabia nada de nada. Nada. Eu só tinha 9 anos, tá? Então, foi ali que eu comecei. Isso para mim, de uma certa forma, foi uma espécie de um fenômeno, né, na minha vida. Foi algo muito estranho que aconteceu. Mas não deixa de ser, digamos assim, o chute inicial, o início da minha biografia como Carlos Neyer atual, né? Porque hoje eu sou o resultado, digamos assim, da coletânea do estudo de muitas religiões, né? Eu estudei para ser pastor da minha igreja, da IECLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Eles estavam me pagando, né? Eu ia ser pastor da igreja. De repente eu resolvi chutar o balde por causa de um livro que, segundo um pastor lá da igreja, A Fé, de Martim Lutero. Naquele livro dizia que a única fé que importa é a fé segundo Martim Lutero, e que os conceitos de fé e aquilo que se acreditava sobre fé está errado. Só a fé, na visão de Martim Lutero, é a certa. Eu entrei em choque, não aceitei, chutei o balde, aqui eu não fico mais. E olha que estavam me pagando. Então eu sempre fui assim, meio revoltado e buscando novos horizontes, principalmente nas questões da fé. Então eu não paro. Eu já li tudo que é livro que vocês possam imaginar. Eu já li livros diagnósticos, eu já li livros do Edir Macedo, eu já li livros de Umbanda, de Candomblé, espíritas, kardecistas, eu já li, sei lá, mais de 500 livros. Chico Xavier, Valdo Vieira, até estou cansado de ler. As obras básicas de Allan Kardec eu li todas umas 10 vezes. Inclusive agora há pouco publiquei as preces de Allan Kardec, que eu traduzi do francês. Então eu tenho um livro, né, As Preces de Allan Kardec, na editora Amazon, que inclusive vende muito bem, e não vende bem no Brasil, por incrível que pareça. Vende bem na França, em outros países de língua portuguesa. Por que vende bem na França se o livro está em português? Eu não entendo, mas vende muito bem na França esse meu livro. E, enfim, é isso que eu queria dizer para vocês. Minha biografia, gente, é em volta de muitos fenômenos, né? Eu com 13 anos fiz curso de médiuns, então eu aprendi a dar passe, né? Então eu aprendi a dar passe, eu aprendi a controlar minha mediunidade,
não deixar que maus espíritos entrassem no meu corpo e me fizessem dançar, fumar, beber e tal, tal, tal. Mas olha, eu admiro muito a Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas, enfim, todas as religiões de origem africana, admiro demais. E admiro demais, principalmente as religiões orientais, né? Porque são as primeiras religiões que o planeta conheceu. E sempre trabalhou a teoria da reencarnação. E principalmente aquela coisa de respeitar os antepassados. Né? Pô, isso está no nosso DNA. Né? A gente tem que respeitar aqueles que já foram e que antes de nós desbravaram e prepararam o terreno para nós. Então eu acho assim, ó, a fé é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Mesmo que eu diga, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas na hora que eu estou dentro do avião, o avião estiver caindo, eu vou, meu Deus, Pai nosso que está no céu. Duvido tu que é ateu convicto, na hora que o teu avião estiver caindo, se tu não vai rezar para Deus e pedir, Deus me salva dessa. Né? Pensa bem. Porque a tua coisa de sobreviver vai te mandar tu rezar a Deus. Porque é o último recurso que tu tem. Na hora que tu sente que tu vai bater as botas, tu vai fazer o quê? Vai pedir, Deus me salva. É teu último recurso. É teu último, é tua última jogada, digamos assim, na tentativa de sobreviver. E a sobrevivência é a regra primeira de todo ser humano e também de todos os outros seres. Na hora de sobreviver, vale tudo. Inclusive, na hora, por exemplo, vejam aquele estudo de caso. Eu fiz direito, né, na Faculdade Ritter dos Reis, onde a gente faz um estudo de caso daquelas pessoas que estão presas numa caverna e a única maneira que elas têm para sobreviver é comerem os corpos dos seus colegas que estavam mortos e estavam ali dentro da caverna. Então, nós devemos comer os nossos companheiros para sobreviver ou não? E o estudo de caso é em função de que mais tarde eles são resgatados. E aí eles são processados, porque eles devoraram as pessoas que estavam ali presos dentro da montanha. Então por isso que se faz um estudo de caso na faculdade de Direito. E aí tem aquele drama todo, né? Comemos, não comemos, afinal, sobreviver. Na hora de sobreviver a gente vai pensar à luz do direito ou a gente vai pensar à luz da sobrevivência? Né? Então é por aí. Eu, Carlos Neyer, agora há pouco resolvi fundar a Igreja da Sabedoria Universal. O que é a Igreja da Sabedoria Universal? É a reunião de todos os conhecimentos, pelo menos a pretensa reunião. Eu pretendo, pela Igreja da Sabedoria Universal, reunir esses conhecimentos. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu dei o pontapé inicial porque me senti imbuído, tive a inspiração e estou fazendo, entendeu? Então, se é loucura da minha cabeça, enfim, tem Edir Macedos da vida, tem o Malafaia, até o Papa, todo mundo tem um pouco de loucura, a gente tem uma loucurazinha, né? E faz parte da vida, ainda mais, né, nesses momentos em que a gente está sofrendo tanto, em pleno século XXI. Agora há pouco o Divaldo publicou um novo livro chamado Regeneração, né, psicografado por Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo. Eu também tenho alguns livros psicografados, até em parceria com a Federação Espírita Brasileira. Enfim, e eu tô aí, né, tentando reunir essas informações pela
essa igreja virtual que eu criei, tá? Nós não temos nada físico, não temos sede, não temos CNPJ, não tem como tu se associar. Eu vou disponibilizar aqui no perfil do Facebook a opção de você se associar na nossa página, para receber mais informações e até mesmo para poder fazer publicações na nossa página. Então, se você tiver associado na nossa página aqui no Facebook, você pode fazer publicações. Lógico, vai ter moderação. Vai ter moderação porque a gente não pode deixar a pessoa ficar publicando qualquer bobagem, né? E até mesmo as minhas próprias bobagens, né? Às vezes eu tô tão achando que tô certo, dali a pouco, no dia seguinte eu me dou conta que fiz uma bobagem. Porque eu sou ser humano, eu também erro, todo mundo erra. Todos nós erramos. E errar faz parte. Agora, persistir no erro, aí já é burrice, né, gente? E é por aí. Vem comigo. Me ajuda, me dá uma força onde tu puder. Busca essa mesma sabedoria que eu busco. E eu não sou nada nem ninguém. Não se espelhe por mim, não siga meus exemplos, né? Faça o que eu faço, né? Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos por aí. Porque se tu for fazer exatamente o que eu faço, tu vai chutar o balde e vai acabar sem nem ter nem geladeira. Como eu, por exemplo, eu não tenho nem geladeira. Eu guardo minhas coisas num isopor. Todo dia eu tenho que comprar gelo. E eu cheguei a um ponto assim que eu não quero ter dinheiro. Olha só a minha doideira. Porque eu acho que o dinheiro me faz eu ficar longe de Deus. Eu acho assim e pronto. Entenderam? Então, lógico que eu preciso de dinheiro. E ao mesmo tempo eu sou contraditório, né? Ah, tu não quer ter dinheiro, mas olha teu correntão aí, ó, que parece de ouro, mas não é de ouro, tá, gente? É de moeda antiga. Né? E eu gosto, sim, eu gosto de anéis, eu gosto de relógio. Eu gosto, acho bonito, né? E agora vou me privar disso. Eu não sou Chico Xavier, não sou santo, né? Eu tenho as minhas coisinhas que eu gosto, mas eu gosto de tentar pelo menos ser o mais humilde possível, para ficar mais perto de Deus possível. E eu não saio de casa nunca. Tu não vai me ver andando pela rua. Se tu me vê andando pela rua, ó, pede um autógrafo ou fotografa, porque é raro. Eu não saio. No máximo aqui no supermercado, e aí lá, entendeu? Porque a questão da mediunidade que eu tenho, né? Eu sinto, eu olho, se eu olhar para uma pessoa na hora, me vem a história toda dessa pessoa na minha frente. Eu olho qualquer pessoa e na hora me vem o raio-x da vida dessa pessoa. Só de olhar para essa pessoa. Então essa mediunidade me deixa doido. Fora isso eu tenho autismo, né? Eu tenho a esquizofrenia também. Eu sou cheio de problemas. E ainda não estou aposentado, porque o INSS me cortou a minha aposentadoria. Então eu sobrevivo nem sei como. Eu nem sei como que eu sobrevivo. Ontem mesmo até eu pensei, eu vou vender essa página aqui. Estou com 76 mil seguidores. Quem sabe eu arrumo um dinheirinho, daí eu compro uma geladeira para mim, porque não é possível passando tanto trabalho na minha vida. E aí Deus botou, não, Carlos, passar trabalho na tua vida é o que tu precisa. Nada se faz sem autorização de Deus. Não cai um fiozinho do teu cabelo sem que Deus autorize. E é por aí, Carlos. Calma, paciência. O que é teu tá guardado. E Carlinhos, se tu tiver paciência, o teu pacote, o teu presente vai ser aberto. Só tenha paciência. Tu tá vendo o teu presente? Eu falei para Deus, sim, eu tô vendo o meu presente ali na frente, eu tô vendo. Eu sei que o Senhor tem um presente para me dar.
Mas eu tô impaciente. Eu tô muito impaciente. Tô com muito medo. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de tudo. Eu tô completamente paranoico, mas isso faz parte da esquizofrenia. Também um pouco da mediunidade, né? Porque eu vejo os maus espíritos. Eu vejo os espíritos tentando invadir a minha casa. Eu vejo tudo, entendeu? Na questão da espiritualidade, da mediunidade, eu vejo tudo. E quando Deus não deixa eu ver, Deus faz eu sentir, eu perceber, eu escuto, eu ouço vozes, eu vejo bichos, animais, cachorros querendo me devorarem vivo. Por isso também que eu só fico dentro da minha casa, entendeu? Porque a casa é meu castelo. E aqui dentro da minha casa o mau espírito não consegue ficar por causa das orações, do incenso, das boas músicas, da Bíblia, da palavra de Deus. Está impregnada essa casa aqui. Eu impregnei ela da palavra de Deus. Então o mau espírito não consegue ficar aqui. Até fica um pouco de tempo, me perturba, me enche minha paciência, mas dali a pouco ele sai da minha casa perturbado, de tanto que vai ouvir falar de Deus e é Deus por todas as paredes, é Bíblia, é santo, é símbolos, imagens, e incenso e música de tudo que é religião tocando direto dentro dessa casa. Então o mau espírito, o demônio, o diabo não me aguenta, entendeu? Ele não me aguenta. Quer vir, mau espírito? Então vem, vamos ver se tu me aguenta. Só que tu vai sofrer. E eu não sou Jó. Eu não sou bobo que nem Jó, não. Eu vou te torturar e vou te espizinhar, viu, mau espírito? Viu, Satanás? Viu, demônio? Porque tu é muito burro. E por tu ser burro, eu te judio. Tá? Eu te judio. Porque eu não tenho pena de ti, não. Porque tu abandonou o paraíso. E podia estar lá junto com Deus ajudando a humanidade. E não, está aqui nos espezinhando, nos perturbando. Agora, então eu vou te perturbar, Senhor demônio, mau espírito, Satanás, má energia, ou seja lá como é que tu se chama. Agora é Carlos Neyer te perturbando. Tu não me perturbou a vida inteira? Agora é minha vez. É, faz parte. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber eu me ponho a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do meu Senhor. Carlos Neyer aqui, em nome da Igreja da Sabedoria Universal, a igreja sem CNPJ, sem dízimos, sem coisa nenhuma. A igreja mais doida e maluca que você já viu. A igreja fundada aqui pelo doido e maluco do Carlos Neyer, filho do Bruno Neyer.